de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, a glória e o poder. Oh, glória a Deus, estamos no dia do Filho de Deus, na casa de Deus, e tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Fala para irmão, vai dar tudo certo, irmão. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo se você fez algum acordo errado aí fora, no passado, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem. Isso vai servir como lição para você, a nossa mensagem de hoje. José, ele fez um acordo com Gibeão, que fez com que, na verdade, tudo aquilo que teria que combater fosse adiantado, em nome do Senhor Jesus. Amém, por Deus? Mas Gibeão estava em Israel, mas não era israelita. É um perigo, irmãos. É um perigo que você está até na igreja, eu nem vi para a igreja. Nesses tempos de pandemia, tem muita gente que pegou carona e deixou de vir, irmãos. Aqui na igreja, mas tem pessoas que eu perdi o contato, mudou o telefone, a gente até tenta buscar, ligar, a gente manda mensagem, a palavra tem sido pregada, mas será que aquela pessoa tem ouvido? Se tem ouvido, tem praticado? É a nossa mensagem de hoje, irmão. Tem muita gente em Israel que não é israelita, irmãos. Lembre-se uma coisa, o rebanho, ele não é imune a ataques, como um rebanho fora. Ele não é imune a ataques. Só que o leão, o urso, o lobo, quando vai atacar um rebanho, uma raposa, ele não vai começar pela ovelha mais forte. Ele vai lá nas ovelhas mais fracas, as doentes, as que estão distantes, as mais novas, as menores. E é exatamente, Gibeão estava lá em Israel, mas não era israelita, e foram os primeiros a ser atacados. Às vezes tem pessoa que, por não ter se chegado a Cristo, tem mesmo sofrido ataques por todos os lados, e só tem um pensamento: deixar a igreja. Não, vou sair da casa de Deus, está muito difícil, irmão. Se na igreja com Cristo já está difícil, aquilo que nós aprendemos na semana passada, irmão. O templo do Espírito Santo de Deus quer estar no templo. Porque no templo que você vai aprender a adorar, você vai colocar lenha na fogueira, porque senão uma brasa sozinha, ela se apaga, irmãos. Quando você está na casa de Deus, você se une em espírito e verdade. Tem muitos aí falando essa, né, verdade, a palavra de Deus, Deus diz que nós somos a verdadeira igreja de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. Mas uma andorinha sozinha não faz verão, não. Você viu uma andorinha, não quer dizer que chegou o verão, ela saiu do ninho aí, até no inverno você vê uma andorinha voando de vez em quando, as revoadas sim que você vê que o verão chegou. E a mesma coisa, o povo de Deus, ele unido na mesma fé, do mesmo amor, no mesmo espírito, na mesma palavra, será imbatível para conquistar as vitórias aqui na terra e depois lá no céu, em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Meus amigos do Facebook, sejam bem-vindos. Mas se você mora aqui na região, tem que vir na casa de Deus, mano. Tem gente pegando essa carona, mano. Aproveitou, já estava com alguma coisa assim, já sabe, aquela pessoa que estava em Israel, mas não era israelita, veio a pandemia, nunca mais apareceu, deixou de vir, ou foi para um lugar mais perto. Não, moço, se você tem a sua casa, Deus não é Deus de confusão, te coloca você aqui, daqui a pouco você vai lá, daqui a pouco você ouve outra lá, está recebendo, sabe, mensagem de todo quanto é lugar. A palavra de Deus, ela foi feita inspirada por Deus. Amém ou não amém? Quer dizer, os homens de Deus que escreveram a palavra de Deus, eles receberam o fôlego divino para poder escrever. E da mesma maneira os pregadores, por inspiração também pregam. Recebem esse mesmo fôlego para poder pregar. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. Tem gente perdendo, não está usando a palavra. A palavra tem caído à beira do caminho. Está caindo ali, a pessoa tem vivido ao meio do caminho. Não, moço. Temos que preparar nosso coração como uma terra fértil, para que quando a palavra ela cair naquela terra fértil, nós podemos frutificar e multiplicar para dar muito fruto, lançar a raiz para baixo para ser forte e dar muito fruto para cima, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Na sua casa também se coloque de pé. Isso, não perca mesmo a sua atenção. Feche seus olhos, abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, a luta é grande, mas sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, muito mais, porque o Senhor que combate por nós. O maior combate nós vamos estudar hoje, que se tem história,
homem ia precisar enfrentar mesmo de cidade por cidade, de reino por reino, de exército por exército. Eles mesmos se reuniram contra ele. E Deus foi na frente. Agindo Deus, quem impedirá? Isso, coloque Jesus à frente de tudo. Coloque a palavra de Deus à frente de tudo na sua vida. Aquilo que você conhece da palavra não é religião, não é o Cristo da religião, não é o Cristo católico, não é o Cristo dos evangelhos, é o Cristo da palavra, é o ensino de Cristo. Onde você tem colocado o ensino de Cristo na sua vida? Se está em primeiro lugar, a vitória é certa. A vitória vai ser miraculosa, vai ser maravilhosa, vai ser impactante, ou vai ser algo fenomenal, que ninguém vai poder dizer nada, porque vai ser um triunfo mesmo, algo incontestável, o que Deus Ele fará na tua vida. Mas você precisa se achegar a Ele. Isso, você precisa abrir a sua boca e clamar. Você precisa colocar lenha nessa fogueira, meu irmão. É o amanhecer na graça, é os filhos na casa de Deus, dando glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Diz aleluia. Diz: eis-me aqui, Senhor Jesus. Agora se oferece a Ele. Abra o seu coração. Você pode se oferecer mais. Você pode abrir mais o seu coração. Você pode mesmo tirar essa mágoa, esse rancor, esse ódio, esse ressentimento. Você pode tirar essa dúvida. Você pode. E aí sim você pode entrar no Santíssimo lugar para o adorar. O Santíssimo lugar não é para qualquer um, não. Até o sumo sacerdote ele poderia entrar uma única vez no ano, mesmo amarrado pela cintura, porque se ele não saísse de lá, ele era tirado para ser sepultado. Misericórdia, Senhor Jesus. Misericórdia. Alguns têm tentado entrar no Santíssimo lugar sem estar em santidade. Alguns têm se chegado à igreja, mas não têm se chegado a Cristo. Tem muita gente em Israel fazendo turismo, mas não são israelitas. Nós não podemos ser turistas. Nós temos que ser aquele de Cristo. Nós temos que ser aquele mesmo doméstico da fé, que tem autoridade, que é filho do Deus Pai Altíssimo. Isso, e com autoridade você clama a Ele, Ele te responde coisas grandes e firmes que tu não sabes, porque você clamou de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito, com toda a sua mente, com todo o seu coração. Alabaxere me canta na balabá, me me alabacuri, ele me canta, ele me serve, ele me canta na mata, ele me canta na balabá, ele canta na balabá. Oh, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, sejam renovados nessa manhã. Aviva do Senhor Jesus, aviva a tua igreja, aviva um por um, Senhor Jesus. Alcança aqueles que têm deixado de vir, meu Pai, aqueles que abandonaram, aqueles que pegaram carona com os apologetas, que só ficam fazendo a caveira das igrejas. Quem autorizou eles falarem de igreja? Quem autorizou eles falarem de pastor? Senhor Jesus, e algumas ovelhas que já estavam fracas, que já estavam distraídas, que já estavam distantes, deixaram de vir, mas em nome do Senhor Jesus eu te peço, visita, alcança, que eles não pegam o tempo da tua visitação, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, livra-os do mal e traga de volta. Volta, Israel, volta para o seu Senhor. Oh, Sololamalama, oh, de la macete, de la lemita, de la massa, de la canta, de la mahanda, de la bate, de la mahanda, de canta, ah, desfruta, meu irmão, desfruta, minha irmã. Ah, o Deus Todo-Poderoso já se faz presente. Aquele que não tem dificuldade e que fez tudo do nada, Ele já está aqui para te fazer uma nova criatura, para te fazer sábio para obedecer a palavra dele, para você ganhar almas para o reino de Deus. Esse é o propósito. O propósito da igreja é ganhar almas. A pessoa pode chegar até com outro propósito, mas no fim o assunto vai ser Jesus Cristo de Nazaré, para ganharmos almas, porque Deus deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem da igreja, essa mensagem foi para o mundo todo. Temos que crer, temos que buscar as ovelhas perdidas,
vai me intercedendo em nome do Senhor Jesus. E assim nós vamos vencer, vivendo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Oh, poderoso Deus. Guarde as promessas do Senhor Jesus na tua vida. Aquilo que você já conhece para ti. Eu guardo as tuas promessas em minha vida. Eu guardo sua promessa em minha vida. Como será? Como será? Quando ela chegar. Quando ela chegar. Estou a cada dia confiante. Estou a cada dia confiante. Como estádio para alcançar. Um estágio para alcançar. Um prêmio em minhas mãos. Um prêmio em minhas mãos. Como José. Como José. Que aguentou ser humilhado. Que aguentou ser humilhado pelos teus irmãos. pelos seus. Você já foi humilhado. José foi. Nosso Senhor Jesus, ele foi. Assim como Josué. Assim como Josué. Que parou até a lua. Que deteve até a lua. No vale de Ajalon. Assim como José. Assim como José. Que aguentou ser humilhado. Aguentou ser humilhado pelos teus irmãos. Ou tem sido humilhado pela sua família? Assim como Josué, que deteve até a lua. Que deteve até a lua. No vale de Ajalon. E o que me faz vencer? O que me faz vencer é saber que os teus planos e os teus planos eu posso, você pode viver. O que me faz vencer? O que me faz vencer é saber que os teus planos e os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. Se prepare para a vitória de Deus na sua vida. Talvez você não tenha o hábito de orar, mas louve a Ele. Seja assim, como José. Como José, que aguentou ser humilhado, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos. Assim como Moisés, que se fez Josué, que deteve até a lua, no vale de Ajalon. Nunca houve algum dia como aquele. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. Você pode. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer? O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer? A única coisa que me faz vencer é saber que os planos de Cristo você pode viver, você pode buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar.
Você pode entregar todos os seus caminhos ao Senhor, confiar nele que tudo Ele fará. Você pode pedir que Ele vai te responder. Você pode buscar, que Ele vai, em nome do Senhor Jesus, te transformar. Venha, amado nosso, venha com teu poder e a tua unção, venha com teu fogo, venha com o fogo do teu Santo Espírito, venha com o óleo da tua santidade, Pai. Venha passar de irmão por irmão, de irmã por irmã, Pai. Nós queremos que enquanto estamos te buscando na tua casa, Pai, o Senhor já alcance nossos queridos familiares, onde quer que eles estejam, aqueles nossos irmãos que têm se afastado, que têm desviado por mais diversos motivos, talvez tenham sido humilhados em suas casas, talvez tenham sido humilhados pelos seus familiares, talvez tenham sido humilhados pela sociedade, pelos seus patrões. Mas em Cristo você é mais que vencedor, meu irmão. Em Cristo você é mais do que vencedor, minha irmã. Pode dar glória a Deus, igreja. Diz aleluia, o milagre está chegando. Esse é o Deus a quem nós cremos. E se for necessário para nós vencermos, Ele para o universo inteiro para você vencer. Aleluia, 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 aleluia. Nós cremos, Senhor Jesus. E com as mãos levantadas, repita comigo: meu Deus, olha para mim, eu preciso de Ti. O meu corpo, a minha alma, meu espírito, a minha mente, meu coração e tudo o que há em mim necessita mais de Ti, mais da Tua ajuda, mais da manifestação do Teu grande poder para me curar, para me libertar, para me livrar de todos os males, para alcançar a coroa da vida, para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso aonde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em cima, só para te adorar, só para te adorar e fazer seu nome assim grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só para quê, povo de Deus? Só para te adorar. Só para te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Nosso querido amado Senhor Jesus, graças dessa glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Nós só existimos, respiramos para o adorar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cuidado, tudo que você está fazendo é de Cristo, para Cristo e por Cristo. Se estiver fazendo de qualquer maneira, é Ele que vai te avaliar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos estudando essa saga desse homem que nasceu, Oséias, né? A palavra Oséias, nome Oséias, né? Que na Bíblia Sagrada, cada nome tem um significado. Oséias significa salvo, salvação. Como se ele tivesse nascido salvo. É verdade, todas as crianças nascem salvas, nascem no pecado, mas salvas quando passar a época da inocência, tem que ter um encontro com Jesus, irmão. E Deus mudou o nome desse homem quando ia usá-lo para os combates, para as pessoas não ficarem até se enganando que a pessoa pode fazer alguma coisa por si própria. Mudou o nome dele para Yoshua, irmãos. Passou Yoshua? É Yoshua. E o que significa isso? Só Deus salva. É o mesmo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, mas por que Josué no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento? E a gente já ouviu falar em Yoshua e Yeshua, irmãos. Essas aí são transliterações que existem. Por
Porque o Antigo Testamento, se você não sabe, está no hebraico. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Jesus é Yeshua. E ele está escrito no grego, que é a mesma raiz de Josué lá no Antigo Testamento. E agora nós estamos avançando. Na quarta-feira nós vimos aqui que o Josué, ele foi enganado. Ele não consultou a Deus. Quando a gente não consulta a Deus, a gente entra nos enroscos. Nós entramos nos enroscos, porém é verdade. Não se coloque em julgo desigual com o ímpio, porque os filhos das trevas são mais astutos em seus negócios do que os filhos da luz. Mas aconteceu alguma coisa? Não se desespere que tudo coopera para o bem. Esse povo que enganou Josué foram os primeiros a ser perseguidos pelos erros, todos os demais reinos lá da onde que é a terra de Canaã, onde o povo estava sumido. Vamos ver isso? Pega a sua Bíblia, abre lá em Josué capítulo 10. Onde fica o livro de Josué, pastor? Antigo Testamento é o 6º. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué capítulo 10. Estamos no capítulo... E estamos avançando, hein? Avançando, hein? O estudo da aliança. Nós já passamos do capítulo 20 do Gênesis, estudando, capítulo por capítulo, as alianças do Deus do céu. E agora, na campanha do Oséias, nós já estamos aqui no 10 também. É bom aprender da palavra de Deus, irmãos. É muito bom. Amém? Porque Deus, ele nos avise. Só uma coisa destrói o povo de Deus, faz ele ser derrotado: a falta de ensinamento e conhecimento da palavra de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e a seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e Debir, rei de Egrom, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Egrom. Eles e todos os seus exércitos sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Irmãos, eram 12 reinos, 12 cidades, eram 12 exércitos indo para cima agora daquele que acabou mesmo de fazer um pacto com Josué, irmãos. É o que nós estávamos explicando, irmãos. Que a pessoa até vem à igreja, né? O Gibeão já estava lá mesmo, está em Israel, mas não era israelita, irmãos. É um perigo isso. É um perigo. Porque os ataques, onde vai ser? Vai ser no mais forte? Já vai lá, não, vou para cima de Josué. Não, foram para cima de Gibeão. Vou para cima de Gibeão. 12 reis. 12 reis para cima de Gibeão. Vão pegar aqui que eles fizeram acordo, tendo paz lá com Josué. Vão começar por aqui, irmãos. O inimigo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Irmãos, ele não dá trégua. Ele não tem dó. Não pensa que ele tem dó, não. Aí fora estão enganando que o inimigo não é tão mal e que Deus não é tão bom. Não, Deus é totalmente bom. Tudo que ele fez é bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Alguns vêm falar que doença é a mão de Deus. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Deus não criou a doença nem a morte, irmãos. A morte foi uma consequência do pecado. E para ver a morte tinha que ter doença. Nem que seja de 120 anos. O coração vai ter que parar, irmão. E para parar é uma doença.
Tem um ataque fulminante, que a pessoa talvez vai ser silencioso, né? Muitos homens de Deus morreram silenciosamente, graças a Deus, mas teve que alguma coisa parar. Teve que parar. Não tem jeito. Nós estamos vendo aqui. Todos os inimigos agora se reuniram e não foram diretamente contra o povo forte, o povo que estava vencendo. Foram lá contra Gibeão. Aquela pessoa que está chegando, irmão, que até vem na igreja, ou deixou de vir agora por causa da pandemia, misericórdia, põe na cabeça e fala, ai. Então volta correndo, irmão. Se você está trabalhando, se você está comprando, se você está saindo, se você está indo em algum lugar, não tem lugar mais seguro de ir para a vida do que na igreja, até porque nós ainda estamos com restrições ainda, irmão. Vê se tem restrição em mercado. Nos bares que estão abertos, nas festas que estão acontecendo por aqui. Nós somos obrigados, se você virar essa câmera aqui, você vai ver que não tem uma pessoa sentada do lado da outra. Tem uma distância, pelo menos 1 metro, 1,5 metros de cada um para frente e para trás. A igreja tem que ter essa conduta. Se não tiver. Acabou de chegar uma fiscalização e eu ouvi falar que as multas de 10 mil para cima. Então a gente cumpre. Lei não se discute, lei se... Porque nós somos de Deus, irmão. Quem é de Deus cumpre a lei de Deus e cumpre a lei dos homens, mesmo se essa lei for injusta, irmão. É injusta, irmão. Parece que é só na igreja, irmão, que vai pegar vírus. É muito pelo contrário. É na igreja que você vai se fortalecer, você vai receber a palavra de Deus. A pessoa fica em casa, fica deprimida, irmão. Fica ansiosa. Ela fica com a cabeça cheia de minhoca. E aquilo ali faz com que a imunidade dela baixe. E às vezes ela pode pegar até um outro vírus aí, vai aparecer esse aí, o corona. Ou se ela pegar o corona, vai vir arrebentando. Por quê? Porque a imunidade está baixa. Nós temos visto mesmo que a taxa de óbitos mesmo que teve do corona, eram pessoas que já tinham comorbidades, né, que já tinham outras doenças pré-existentes, ou então estavam com imunidade baixa. Não tinha imunidade. E quando vem para arrebentar. É isso que o diabo ele vem fazer, para roubar, matar e destruir. Por isso, você tem que se firmar em Cristo. Pedir a sabedoria do alto. A verdadeira sabedoria está lá em Provérbios, que é você aprender a obedecer a palavra de Deus. E o sábio, ele não vai fazer as coisas para o mundo. O sábio, ele ganha almas. Aquilo que Deus realizar na sua vida não é para outro propósito, senão para você ganhar almas para o Senhor Jesus, para você saquear esse inferno. As pessoas estão aí vivendo como se a pandemia tivesse acabado. Não acabou, mesmo se todos tivessem sido vacinados. E aí o Brasil, por esse desrespeito às leis, né, essas políticas públicas, também está tudo, né, essas quarentenas de Araque que não resolve nada, né, e abre, fecha, e a pessoa sai e vem, e aí não tem a maioria do lugar não tem regra, não tem fiscalização, não tem nada, aí fica assim, irmão. E sobe, desce, mas aí desce pouquinho, sobe de novo. E nós estamos, na verdade, numa média alta ainda, irmão. Tanto de casos como de mortos. Outra coisa, não se engane. A vacina não te imuniza. Ela diminui mesmo os efeitos. A santidade, você estar firme na presença de Deus, não te traz imunidade. Igual a vacina não te imuniza. A pessoa pode pegar, mas os efeitos vão ser menores. E estão falando que, na verdade, os efeitos agora por essas novas cepas, algumas vacinas já estão em 70% a diminuição dos efeitos, mas ainda tem 30%, irmão, de efeito que pode te matar. E você fica brincando? Alerta a sua casa, a sua família, irmãos. Por isso tem que ensinar o caminho desde que de pequeno, para quando crescer não se desviar, irmãos. Porque a maior taxa agora também está entre os jovens, irmão. Um pouquinho acima dos jovens, os adolescentes. Porque os mais velhos se cuidaram e se imunizaram. E os mais jovens estão achando que, sou forte. É nada, irmão. A nossa fortaleza, ela vem do Senhor. Se não tem um Senhor, olha o Gibeão, fez um acordo, achando que estava enganando Israel, mas foram os primeiros a ser enganados, foram os primeiros a ser perseguidos. Primeira coisa,
Quem engana um servo de Deus não engana duas vezes, mano. Por quê? Porque ali você vai ter um ensinamento até para coisa pior, que talvez lá na frente alguém te enganar mais ainda. Alguém conseguiu passar o pé em você, mano? Tudo coopera para o bem, mano. Em tudo dá graças a Deus, mano. Você continua vivo, você continua aqui, mas passou, foi um prejuízo grande, mano. Você não continua aqui, mano? Não está vivo? Tem gente que quando tem um prejuízo quer tirar a vida não é tua, a vida pertence a Deus, meu amigo. Quando tem uma humilhação, quando humilhado por um parente, por um querido, por um familiar, mas não, moço. Você vai vencer porque você está com Cristo Jesus, mano. Mas aonde está escrito que nem todos que estão em Israel são israelitas, tem muita mensagem ali, vamos dar uma olhada. Pega a sua Bíblia, vai lá em Carta de Paulo aos Romanos. Onde fica isso, pastor? Aí você vai para o Novo Testamento. Você sai do 6º do Antigo Testamento e vai para o 6º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Qual o capítulo, pastor? 9. Qual que é o versículo? 6. Olha o que diz o versículo 6, irmãos. Não que a palavra de Deus haja faltado. Tem faltado, irmãos? Tem sido pregado o evangelho por aí, irmãos? Tem ou não tem? O que nós estamos fazendo aqui? Está faltando palavra, irmão? Não, e palavra de Deus de ensinamento de verdade, irmão. Mas você tem que avaliar se é uma palavra de Deus inspirada ou se é uma profetada só. Ou se é alguém semeando discórdia. Estou vendo muita gente só semeando discórdia. A pessoa vai no altar, irmão, atrás de um púlpito, falar mal de igreja, de pastor, de religião. Quem autorizou eles? Quem autorizou? Me explica. Quem que autorizou? Só querem semear discórdia. Só querem difamar as pessoas sem prova. E tem gente que não precisa de prova. Tem gente que pega uma informação. Foi o que o Josué fez. Infelizmente, mesmo sendo servo de Deus, não consultou a Deus. Chegou lá o pessoal maltrapilho, com os pombolorentos, com os vinagres lá dentro de uma jarra, falando que era suco novo, que era vinho novo, que quando saíram da terra deles, que o pão era novo quando saiu da terra deles, que a roupa estava nova quando saiu da terra deles. Então eles vieram de um lugar muito distante, por isso que a roupa estava toda velha, por isso que eles estavam com vinagre, por isso que eles estavam com bom bolorento. Aí o Josué deu uma olhada naquilo ali, pô, esse pessoal acha que vem de longe mesmo, e fez acordo com eles. Fez acordo com eles. Aí daqui a pouco passou 3 dias de caminhada, chegaram na terra daquele povo. E já tinha feito acordo, não podia desfazer. É melhor que você não vote do que você vote e não cumpra. O Josué teve que cumprir o voto dele. Mas tudo coopera para o bem. Os gibeonitas começaram a ser os cortadores de lenha e os tiradores de água. As pessoas do povo de Deus podiam fazer outras coisas. Alguém pode te enganar, mas ele não vai ficar impune. E não ficaram muito tempo não, viu? Porque o Josué foi o primeiro juiz, né? Juiz formal de Israel. E depois do tempo dos juízes, era o tempo dos reis. O primeiro rei, chamado Saul, mandou matar todos os gibeonitas. Todos. Alguns escaparam. E sabe o que aconteceu? Os que escaparam, quando o rei Davi assumiu, os gibeonitas perderam a vida dos descendentes do Saul. Ficou essa briga. Não fica impune para sempre não, irmãos. Não fica. Aquele que está em Israel e não é israelita, ele não fica imune para sempre. A palavra tem sido pregada. Mas será que você tem preparado o seu coração? Não, hoje eu vou lá para tomar pó da bênção. Hoje Deus vai mudar a minha vida. Ou você fica assim, não era isso que eu queria ouvir hoje não. Eu queria ouvir, não, eu estou buscando outra coisa. Não, irmãos. É abrir seu coração. Que aquilo que tem sido plantado hoje na sua vida, talvez não sirva para hoje, mas serve para a sua eternidade. Porque Jesus pode não voltar agora para a humanidade, irmão, mas está voltando para muitos, independente da idade, você vai estar preparado. É o Oséias. Você acabou o tempo da inocência, você tem que estar em Cristo.
é sem obras, ela é morta. Foi o que Jesus falou, irmãos. Quando na parábola da semeadura, a palavra tem sido pregada. Mas onde tem caído? Será que está caindo no coração cheio de pedra? Que no primeira dificuldade lá, a pessoa já seca, já quer ir embora? Que bateu o sol e secou aquela semente. Jesus falou, irmão. E a outra cai à beira do caminho, fica que nem Bartimeu, só gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, à beira do caminho. Mas não toma uma posição de entrar no caminho, está tão perto. Entra no caminho, obedece aquilo que você já conhece, procura conhecer mais. Você tem que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É isso que Deus tem preparado para a sua vida. Não ficar só clamando, na verdade nem é clamando, é reclamando à beira do caminho. À beira do caminho, irmãos, só tem espinho. Os espinhos ali afogaram ali a semente, e ela sufocou, morreu, não caiu na terra. Só tem ladrão, só tem devorador, tem o lobo, tem o urso, tem a raposa, tem o leão. Se você estiver abrindo o caminho fraco, distraído fora, está longe do rebanho. É ali onde que o inimigo ele pega, irmão. Ele não vai para cima de todos, não. Pode olhar os vídeos que tem por aí, às vezes tem uma grande revoada, ele vai para cima de todos. Mas os que vão ficando para trás, vão ficando distantes, que são mais fracos, os doentes, ele não quer saber se está doente, se está fraco, se é pequeno. O leão vai e pega, mano. O urso vai e pega, o lobo vai e pega, a raposa vai e pega. É o que agora, todas aquelas 12 nações que Josué teria que enfrentar, já estão se reunindo para ir contra Gibeão. Mas todas as coisas cooperam para o bem, amém, irmãos? Graças a Deus, vamos se reunir tudo num lugar só, para Deus exterminar tudo de uma vez só, irmão. O grande combate da fé em nome do Senhor Jesus, é uma maravilha que você tem notícia que isso aconteceu. Para mim, é mais do que abrir o mar, irmão, que vai acontecer, nós vamos ver ainda hoje. Uma das maiores maravilhas que Deus fez entre o povo dele, visto e comprovado pela ciência, que está aí, irmão, a ciência ela comprova que aquilo realmente aconteceu, maior do que abrir o mar, irmão. Maior do que abrir o Mar Vermelho, maior do que ter aberto também ali o Rio Jordão para o povo passar. Aquilo que aconteceu, irmãos, que nós vamos ver hoje, irmãos, é aquilo que Deus tem preparado de vitória para as nossas vidas, amém? A palavra não está faltando, mas onde tem caído? Será que rapidamente o Satanás tem vindo, né? Como um pássaro e comida semente? Levado embora, a pessoa até recebe com alegria quando está na casa de Deus, mas porque ela não é templo do Espírito Santo de Deus, chega ali fora, na primeira luta já se entristece, o inimigo já rouba a semente. Tem que cair na boa terra, amém, irmãos? Para não cair nisso aqui, ó. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que estão em Israel são israelitas. Põe a mão na cabeça e fala: ai, misericórdia. O que isso quer dizer, pastor? Tem muita gente nas igrejas, independente da religião, mas não estão em Cristo, nem de longe. Tem gente que está no altar de Israel, mas não está em Cristo. Cuidado, irmãos. O Senhor Jesus sempre nos alertou sobre os falsos profetas, falsos pastores. A pessoa às vezes prefere. Por quê? Porque a porta é larga. É uma igreja, vamos lá. Mas onde está fundamentada aquela igreja? Quem consagrou, quem levantou aquele líder que está lá? Às vezes era só uma pessoa, irmão, que saiu revoltada do lugar, saiu na rebeldia do outro lugar, foi expulso de uma igreja, fundou uma outra igreja, e o povo vai lá. As ovelhas fracas, as ovelhas doentes que nunca se curam, e começa a pensar que realmente, quando é doença é prova de Deus, que doença é a mão de Deus. Não é, irmão. Não é, meus irmãos. Pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. A doença é consequência do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. A pessoa tem que morrer. Para morrer vai ter que ficar doente. Não tem jeito. Mas pelas feridas de Cristo nós já fomos
sarado. Jesus Cristo te dá saúde, irmão. Então você tem que aprender a tomar posse da bênção onde? Na palavra de Deus. Mas aí fora fala qualquer coisa. O que é importante é a sua alegria. Ah, você não está contente com a sua esposa? Troca ela por uma mais nova. Mas não teve adultério. Nem teve se teve adultério, nem teve uma tentativa de tratar aquele casal. Porque nem todo adultério, irmãos, o problema é só do adúltero, irmãos. Porque geralmente o que a pessoa não tem em casa vai procurar na rua. Começa por aí. A pessoa é mal orientada, começa a fazer umas consagração doida, o marido nem é de Deus, não deixa nem o marido chegar perto, né? Achando que, não deixando o marido chegar perto, a pessoa está se aproximando de Deus. É o contrário, irmãos. O leito do matrimônio, ele é limpo, ele é santo, ele é imaculado, irmãos, é sem mancha. A pessoa casada, ela tem que ter alegria mesmo lá no leito deles, na cama deles, dentro da natureza humana, não fora da natureza, mas dentro da natureza faz parte, e faz parte mesmo. Mas a pessoa não procura nem a Deus, não busca a Deus, vai procurar o cônjuge, e achando que ela está fraca, não está procurando a Deus, então não vou deixar esse bebum, vou deixar esse viciado, eu vou deixar esse descrente, eu vou deixar esse sei lá o que, me tocar, porque eu sou templo do Espírito Santo. Mas casou, meu? O que uniu Deus não separa o homem, muito pelo contrário. Deus, ele dá atributos às mulheres, que foi o primeiro que fez com que realmente o homem, talvez, ele se interessasse por aquela mulher, mas ela, no casamento, ela pode usar aquilo sem vulgaridade, para ganhar o marido para Cristo, porque o marido é o cabeça do lar, mas a mulher sabe o pescoço, e a cabeça vira para onde? Para onde? Para onde o pescoço quer. Mas tem mulher que, em vez de ser pescoço, só quer dar pescoção, só quer brigar. Chegou tarde, mas chegou? Chegou, meu irmão. Glória a Deus. Para que brigar? Abriu, não fechou? Você tem braço? Feche. Tem gente que não tem braço, estava louco para fechar um armário, abrir um armário e não pode. Chegou com sapato sujo, você tem força para limpar? Limpe. Tem gente que não pode. Tem gente que está tetraplégico, gostaria de estar limpando a casa, mas não pode. E você reclamando de limpar. Olha o tamanho dessa louça. Se tem louça suja na sua casa que alguém comeu, e você fica reclamando. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Está cheio de gente Israel que não é israelita, irmãos. Turismo, fazemos turismo na igreja, porque a palavra tem sido pregada, mas a pessoa não prepara o coração para receber a palavra, não pratica a palavra. Tem coisa que você já conhece e você não tem praticado. Você está sendo um turista na casa de Deus, em Israel. Está visitando a igreja não precisa de visita não, irmão. Você tem que vir participar do culto. Você faz parte do culto. O culto é feito de templo Espírito Santo com outro templo Espírito Santo. A partir de 2 templos Espírito Santo reunidos, já é formada a igreja, já está feito um culto. Amém, pois? 1 mais 1 já são 2. Você aprende na casa de Deus, aí seu lar vai ser assim. Você vem com seu marido, vocês vão orar junto. Quem não tem marido, ora com o filho, ora com a mãe. A partir de 2, está formada a igreja do Senhor, irmãos. Uma andorinha sozinha não faz veranos. Não faz. Continuando aqui mais um pouquinho, versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos. Nós estamos aprendendo na sexta-feira, irmãos. Ismael não é descendência. Não é da descendência do Senhor, da herança do Senhor. Não é, irmão. A descendência vai ser contada em Isaac. Exatamente o que fala aqui, ó. Em Isaac será chamada a sua descendência. Não é dos Ismael. E outra, hein, nessa sexta-feira nós vamos aprender que o Abraão casou de novo, irmão. E teve um monte de filho. Mas não são contados na herança do Senhor. A herança é Isaac. E depois de Isaac passou para Jacó. Olha aqui, continuando no nome do Senhor Jesus.
Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. O Isaac teve 2 filhos. O Esaú conseguiu sair primeiro, mas depois o Jacó, ele conseguiu assumir a primogenitura que era já dele devida. Mas mesmo assim, o nome Jacó significa usurpador ou enganador, mano. Não fica com esse nome por aí não. Aí Deus mudou o nome dele para Israel, aquele que como um príncipe luta com Deus e vence. Amém, moço? Isso somos cada um de nós, mano. Deus nos fez reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas, para em comunhão com Ele vencer todas as batalhas. Pega essas sementes que já foram plantadas, o que você conhece da palavra de Deus, prepare o seu coração e comece a praticar, porque amanhã pode ser tarde demais. Ah, quantos falaram amanhã eu vou fazer tal coisa e não chegaram amanhã? Não chegaram. A descendência é contada hoje em Cristo. Não é em Israel, é em Cristo. Aqueles que têm compromisso com Jesus, que nasceram da água e do Espírito, irmãos. Que tem a fé mais a obra, que tem o fruto mais a obra, que removeu as obras da carne, que descobriu que aquilo que Deus, Ele não gosta, eu não vou praticar. Por mais que eu tenha prazer naquilo, por mais que eu tenha uma alegria naquilo, por mais que eu tenha um lucro naquilo, eu não vou praticar. Você vai abrir mão, isso é renúncia, começa por aí. Você perdoa aos que te maltrataram, porque é perdoando que se é. Foi o louvor que nós colocamos aqui, como José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos, mas Deus o fez esquecer, amém? Você só perdoa quando você esqueceu, irmão. Você não precisa procurar a pessoa e falar assim, eu te perdoei. Mas quando ela se converter e vier te buscar, aí você fala assim, meu, eu nem lembrava disso, já te perdoei faz tempo. E continua tendo trato com a pessoa. Não adianta. Não adianta você, eu perdoo fulano, porque Deus manda, mas ele lá e eu aqui. Não quero saber de fulano. Você vai perdoar? Tem que continuar no centro das suas orações. E o que nós estamos vendo aqui, que Josué, ele vai combater o bom combate agora, amém? Por quê? Porque os gibeonitas estão sendo cercados por 12 reis, com 12 exércitos, que na verdade, essas batalhas eram de Josué. Josué ia ter que, uma hora, lutar com esse povo, mas, como tudo coopera para o bem, eles se reuniram para tomar costa do Senhor, amém? Volta lá onde nós começamos, em nome do Senhor Jesus. Josué, capítulo 10, perdão. Versículo 6 agora. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Isso é o povo, irmão, que está perto, nossos familiares, que ainda não vieram, ou vêm e só fica pedindo oração. É errado pedir oração? É ou não é? Não. Mas é errado só pedir oração e não a pessoa não orar. Tem gente que só terceiriza. Se não der certo, o problema é do pastor. Ele que não orou. Não, às vezes nós oramos e muito. A pessoa acha que é um passe de mágico. Passou ora, rela em mim e vai dar tudo certo. Não, irmão. A bênção, 99%, eu tenho para mim, 99% da tua bênção não depende de terceiras pessoas. É você crer. Você une essa fé, você pode até receber uma oração por imposição de mãos. Se tiver demônio, vai sair. Se tiver doença, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Mas é a sua fé, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor, meu. E tudo é possível ao que? Se a pessoa não crê. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Muito é bom, né? Mas não é tudo. Aí que a pessoa se engana.
Ela acha que a oração do justo é muito, pode tudo. Ah, vou lá, se eu relar lá na roupa daquele homem, se aquele homem fizer uma oração por mim, né, que nem Naamã, né? Vou lá, essa menina falou que tem um homem que cura lá a lepra. Se esse homem colocar a mão em mim, nunca se ouviu falar que ninguém foi curado de lepra, nem antes e nem depois de Naamã. Isso aí foi uma fé que Deus colocou lá, uma direção de Deus que Deus colocou naquela menina, que mesmo sendo escrava, humilhada, sendo tirada da sua terra, uma terra distante, com uma língua diferente, na hora que ela viu o patrão dela, lá, que era a qual ela servia, doente, ela falou, lá em Israel tem um homem que cura, mas ninguém ouviu falar daquilo, foi Deus que falou para ela. Agora imagina essa menina, que ela perdoou, que ela abençoou, é abençoando que ser abençoado. Lá no Antigo Testamento, ela fez o bem, e é bom fazer o bem, o que ela deve ter recebido? Sendo o Naamã, ele foi carregado de ouro, irmão, né? Foi carregado de ouro. Mas o Eliseu não recebeu não, irmão. O servo dele lá até quis pegar e ficou, a lepra passou para ele e para a família dele, o Geazi. Mas o Eliseu não recebeu não, ele pegou um pouquinho o Geazi pegou um pouquinho de nada só para dizer lá, eu não vou deixar esse homem sair daqui sem dar nada não, o Eliseu não quer, eu quero. Não, o que não é seu, não é seu, meu. O que não é seu, não é seu. Coma lá um arroz com farofa, um feijão seco lá, entendeu? Sem mistura por algum tempo, mas não pegue nada que é de ninguém, você não precisa. Pastor, mas eu sou um servo de Deus, vou passar esse apuro, mas meu, lê a Bíblia. Sabe qual que era a dieta da Bíblia dos Gênesis do Apocalipse? Pão e água. Põe de água de manhã, põe água de tarde, põe água de noite, na segunda, na terça, na quinta, no sábado, domingo, todo dia, e pão. O povo no deserto era o maná, que era um pão do céu, e mesmo assim o povo lá, quando estava pecando, enjoava. Mas tem gente que se não tiver uma mistura diferente da janta no almoço, a pessoa já não come. Não, estou enjoado. A mesma mistura? Está amarrado em nome do Senhor Jesus, irmão? Esse tipo de pessoa não vai estar, eu não creio, irmão, que vai para o céu. O céu não vai se prostituir, meu irmão. Uma pessoa reclamar de comida, que não tem a mesma mistura, está amarrado em nome do Senhor Jesus, acorda. O céu não vai se prostituir, meu irmão. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, para tudo dar graças a Deus, eu tenho comida, aleluia, irmão. É ovo de manhã, ovo de tarde, ovo de noite, glória a Deus, não é verdade? Aqui no bairro tem um lugar aí que outro dia eu vi passando ali, 30 ou por R$8. Ixi. Né? Aí, o quilo da carne parece estar 50, né? Porque parece, pastor, faz um tempo que eu não compro carne. Eu não estou nem aí, irmão. Vou pagar, não tem como, vamos pagar R$50 um quilo de carne? Não, come frango. O frango assado às vezes já está assado, pronto, R$20, já vem pronto, é só você comer. Você não vai precisar lá comprar, gastar gás para fritar, para assar, nem nada. Meu amigo, mas não nem pense. E é mais saudável ainda, né? Carne vermelha dá para ser substituída. Verdade, irmãos. Verdade. E a pessoa reclama do nada, nós temos que clamar. Jesus, ele diz, clame a mim e responde-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Para de ser crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? Não é 6 horas da tarde. É 6 horas por mim. 6 horas por mim. 6 horas por mim que eu preciso de muita oração. 6 horas por mim. 6 horas por mim. 6 horas por mim, mas orar que é bom ele não quer não. Amém? É louvor. Acho que a letra do missionário é quem canta é o Fernandes Lima. Amém, irmãos? Abraço, pastor Fernandes. Amém? O povo de Deus é exatamente... Exatamente, tem muita gente na igreja que só sabe pedir oração. São 3 os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, o Verbo que se fez carne e o Espírito Santo. Amém? Esses mesmos 3 concordam aqui na terra, que representam o Espírito, a água e o óleo. E nós, numa atitude de fé, os pedidos de oração que chegar, já tem um aqui. Mais tarde eu vou dobrar meu joelho e colocar ali do sangue. Mas não adianta ser só um pedido de oração se você não muda. Você é o mesmo. Atitude de fé
é que na quarta-feira é pela família. Você já trouxe o nome da pessoa uma vez, não precisa trazer mais. Pessoas novas estão chegando, você ter conhecido pessoas novas lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua vizinhança, né? Aí você traz um nome novo. Mas tem gente que escreve os mesmos nomes todos os dias, toda hora, mas ela não muda e a família não vai mudar. Se você que vem na casa de Deus não muda, como que a sua família vai mudar? Como que você vai dar o que você não tem? Você tem que entender que você é o rei, o sacerdote da sua casa, da sua família. Você tem essa responsabilidade. Não adianta você ficar terceirizando. Não, vou levar o pedido de oração na mão do pastor. O pastor vai orar, vai dobrar o joelho, e aí minha família vai ser abençoada. Mas eu continuo aqui frio. Uma das maiores prisões, mano, não é a droga, mano. Não é o crime. Uma das maiores prisões espirituais é a pessoa não buscar Deus, não orar para se consagrar e ser frio espiritual e achar que vai terceirizar tudo. Vou fazer um pedido de oração, alguém vai orar por mim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo quando você mesmo se assumir em Cristo. Aqui os gibeonitas já foram, Josué. Um acordo que nós fizemos aqui, ó. Os homens estão vindo para cima de nós aí, um monte de exército. Não nos deixe ser derrubados, não, derrotados. O Josué tinha feito o acordo, ele teria que cumprir aquele acordo. Olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 8. O Senhor disse a Josué, versículo 7, perdão. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra, que com ele e todos os valentes e valorosos. Ele já foi, irmão. Quem pede oração, nós vamos para oração, irmão. Não vamos deixar de fazer oração. Mas eles foram juntos, foram todos valentes, foi tudo junto. E até porque o Gibeão falou, vamos, olha aqui, voltando ao versículo 6. E vieram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial, e dizer, não retires a tua mão de teus servos. Foram como servos. Começa por aí. Humildade. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos. Amém, pois? Não terceirizaram. Ajuda-nos. Pediu uma ajuda. Tem gente que não quer fazer nada. Eles pediram uma ajuda. Tem gente que não quer. Ele vai lá, leva o nome, pede uma oração, e se não der certo, o problema não é dele não, e ainda quer ir embora, fala mal ainda. Algumas coisas recebeu, aí o que não recebeu, que às vezes a culpa foi dele, ainda sai falando mal da igreja, do pastor, não volta mais, não pega carona, que isso é coisa do Satanás, irmão. Está cheio de desigrejados por aí, irmãos, falando mal de igreja, na onde foram abençoados, ali as pessoas foram curadas, foram libertas de vícios, foram libertas de diversas coisas, mas daqui a pouco aquela igreja não presta mais, porque alguma coisa não deu certo, o inimigo te enganando, porque você era um turista em Israel e não tomou posse de toda a bênção. Acorda, Israel. O Senhor não acorda. Pula para o versículo 8. E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará de diante de ti. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? É isso, nenhuma. Deus falou, acabou, irmão. Agora na orientação de Deus falou assim, nenhum, pode ir para cima. Tudo, você ia ter que enfrentar todos eles, você ia ter que ir um por um lá, você ia ter que ir lá em Hebron, ia ter que ir em Jerusalém, ia ter que ir lá em todos os amorreus, ia ter que ir um por um, eles se reuniram, pode deixar comigo, continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 9, e Josué lhes sobreveio de repente, por toda a noite, veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande ferida em Gibeão, e os seguiu pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azecá, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Amém, irmãos? O combate espiritual, irmãos, aqui nessa época já era um combate espiritual e natural. O inimigo já estava condenado e ia ser derrotado, irmão. Seriam vencidos, iam ser todos mortos. Aquela terra foi dada ao povo de Deus. Bom, Deus te deu uma promessa, você tem que lutar para conquistar.
Você tem que lutar. Não é fruto do acaso. Você vai buscar e vai conseguir em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus, vamos pôr de pé, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Isso. Em nome do Senhor Jesus. Vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Tu és o Deus de Elias, tu és o Deus de Josué, o Deus de Josué, o Deus de Moisés e o autor da minha fé, Senhor das batalhas, Rei da salvação, é o único que pode transformar meu coração. Queremos a tua glória, enchendo este lugar, já estás presente aqui para nos abençoar. Estão certos da promessa, que por nós tudo fará, e o teu povo alegremente vai lá em cima cantar. É tempo de louvor. É tempo de adorar. É tempo de louvor. É tempo de adorar. Tu és Deus de Elias, o Deus de Josué, o Deus de Moisés e o autor da minha fé, Senhor das batalhas, Deus da salvação, é o único que pode transformar meu coração. Queremos a tua glória, enchendo este lugar, sua casa também. Estamos desde aqui para nos abençoar. Estamos certos da promessa, que por nós tudo fará. O teu grão alegremente vai em cima adorando. É tempo de louvor. É tempo de adorar. É tempo de louvor. É tempo de adorar. Já se prepare para o melhor de Deus na sua vida. É o Todo-Poderoso, criou tudo do nada. O que Ele não pode fazer na sua vida é só aquilo que você não crê. Agora a Deus, igreja. Agora a Deus. Diz aleluia. Seja um verdadeiro adorador nessa hora. É a hora agora. Entre os verdadeiros adoradores, adora o seu Espírito em verdade. Lá em cima. É tempo de louvor. É tempo de adorar. É tempo de louvor. É tempo de adorar. E o Senhor Jesus, aquela linda salva de palmas, amém? Graças a Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos sentar, vamos continuar o combate, irmãos. Josué continua combatendo e nós também aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Já vai lá para o versículo 12. Aquela grande maravilha, irmão, que a ciência comprova, todos os livros de história, de ciência daquela época falam sobre isso. Porque foi notório o que aconteceu. Todo olho na terra viu o que aconteceu. Todo olho na terra viu o que aconteceu. E foi direção de Deus, irmão. Toda oração ela tem que vir de Deus para chegar em Deus, irmão. Uma oração do seu natural não chega a Deus, irmão. Deus ele não tem compromisso com a sua necessidade, ele tem compromisso com a palavra dele.
Então, a oração da fé é feita na palavra. Olha aqui o que aconteceu no versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus amorreu na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol detente em Gibeão, e lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não apressou-se a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Irmãos, as primeiras vitórias aconteceram, nós vimos. Os que começaram a fugir, ali Deus já mandou as pedradas sobre ele e morreram. Mas os outros estavam se reagrupando, irmão. O inimigo já estava se reagrupando, e ali Josué, na direção do Espírito Santo de Deus, não foi uma coisa dele, do homem mesmo, não é, irmão. É sempre, tem que vir de Deus para chegar em Deus, irmão. Deus é Espírito, só aceita que aquele que o adora, adora em Espírito de verdade, aquele que ora, ora em Espírito de verdade, aquele que busca, aquele que peça, peça em Espírito de verdade. Você pede, não recebe, porque você está pedindo o seu natural, para os seus próprios deleites. Se for para a glória de Deus, Ele vai fazer. Vai ser e acontecer, irmãos. O dia mais longo da história é comprovado por todos. Você pode pesquisar, irmão. Desde o começo que eu vim para o Evangelho, eu comecei a pesquisar sobre isso aqui, irmão. Os livros de história toda, esse livro do reto é um livro de ciências daquela época. Que os sábios daquela época, eles colocaram, eles relataram isso, que o mundo inteiro observou que tudo parou. Aqui no pedido, no entendimento de Josué, ele pediu ali na direção de Deus, mas no entendimento que ele tinha, ele pediu para o sol parar em Gibeão e a lua no vale de Aijalon, irmãos. Mas na verdade, se só o sol parasse e a lua parasse, como o universo está em constante movimento, irmão, se só o sol e a lua parassem, sabe o que ia acontecer? É como um carro que para numa autoestrada. O carro está lá numa autoestrada, está com aquele trânsito grande, e um carro no meio lá resolve dar uma brecada, para do nada. O que vai acontecer? Um grande engavatamento, acidente, a gente já viu por aí, não é? A gente vê por aí. E acontecer isso no universo, acaba tudo, irmão. Não ia sobrar nada. Na verdade, para esse combate terminarmos, para o povo Deus prevalecer, Deus ele parou, foi o universo inteiro, irmãos. A ciência humana, moderna, eles têm lá os astrólogos lá, né? Eles falam que realmente falta um dia na história da humanidade. Porque como que eles sabem que falta? Porque eles têm lá como que deveria ser o céu, com esse dia a mais, que ficou parado. As estrelas mudam de lugar, amém, irmãos? O sol, a terra está rodando, a lua em torno da terra, o sol, né? A gente está rodando em torno do sol, e está tudo em movimento. E é lá, o céu, cada dia o céu de um jeito. Só que do jeito que era para ser o céu, está faltando um dia, irmãos. Porque aquele dia ficou parado, irmãos. E isso também traz outro entendimento para nós, eu tenho explicado. Que alguém quer guardar, por exemplo, o sétimo dia. Guarda o sétimo dia, o sétimo dia é o sábado. Em primeiro lugar, que o sétimo dia é o descanso do Senhor. E se o Senhor está no descanso dele, parou a criação dele, e o que o ser humano ele destruir não vai ser recriado, não vai conseguir reproduzir. O que o ser humano destruir, acabou. Então o Senhor Deus, ele está no descanso dele. E Jesus, ele não foi para o céu? Irmãos? Ele não falou que viria e morreria por nós? Não veio? Não morreu por nós? Ele não ressuscitou? Ele voltou para o céu? Ele não deu ordem para nós fazermos as mesmas obras e maiores do que a dele, porque ele iria para o Pai? Hoje quem faz a obra somos nós em nome dele. O poder é dele. Mas o Senhor Jesus também está no descanso dele, irmãos. Então é todo dia para você guardar para o Senhor, irmãos. O crente não tem um dia só para guardar. Guarda todo dia. Você não quer errar, guarda todo dia. Mas aqui nós estamos vendo que
todo o universo parou para os seres humanos. Os seres humanos viram que o relógio parou. O relógio deles era contado no relógio do sol, não tinha relógio naquela época. O relógio era do sol. O relógio do ser humano parou. Parou para o ser humano. E para Deus? Essas 24 horas que se passaram. Então o sábado passou a ser o domingo. O primeiro dia da semana, a segunda passou a terça a quarta, a quinta, até por isso, o Senhor Jesus, ele ressuscitou num domingo. E os primeiros cristãos, se você for ver lá em Atos dos Apóstolos, eles se reuniam no dia de, que dia? No primeiro dia da semana, domingo. Domingo, nós devemos, pelo menos, se esforçar para estar na casa de Deus. Mas não quer errar, guarda todo dia, irmão. Guarda todo dia você pratica a palavra de Deus, porque as maravilhas que Deus pode fazer na sua vida, Ele parou o universo inteiro para o povo dele vencer, irmãos. Você não está recebendo porque você está pedindo mal, você está batendo a porta, Jesus está olhando lá no olho mágico dele, Ele não precisa de olho mágico, Ele não está te reconhecendo. Ô pastor, mas Ele conhece todo mundo, Ele conhece os filhos dele, Ele conhece aqueles que andam mesmo na palavra dele. Ele responde àquele que anda na palavra, Ele não responde a pecador. Tem um abismo entre o pecador e Deus, irmão. É intransponível, a pessoa não consegue entrar na presença de Deus. Se você não fizer uma oração séria para você vencer esse seu pensamento, para você tirar esse seu vício, para você tirar esse ódio, esse rancor. Mas pastor, o senhor não sabe o que me fizeram? O Senhor Jesus fez alguma coisa para alguém? É o Evangelho, irmão. O homem mais doce da terra, mais humilde, que é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, que criou tudo que foi feito, só existe porque foi feito por Ele, pela palavra dEle, exatamente, e Ele não fez nada, só fez pregar o bem, ensinar as pessoas mesmo que havia a salvação, que o povo poderia mesmo obedecer a palavra de Deus, porque mesmo o povo de Deus tinha desistido de obedecer a palavra de Deus. Ele mostrou que era possível, ainda derramou o Espírito Santo de Deus, ainda mostrou os discípulos continuar pregando, e mesmo assim ele foi perseguido. Ele tomou 975 chicotadas. Você já apanhou na vida? Eu já apanhei bastante, viu, da minha mãe quando era pequena, mas acho que somar todas elas, acho que não dava 975, irmão. É muita, mas não era não, que nem mãe ainda bate com amor, né? Não é verdade? Bate ou não bate com amor? Se alguém já foi corrigido por mãe, se alguma mãe já corrigiu, que hoje nem isso pode, irmão, por isso que está desse jeito aí fora, então tem que ensinar o caminho desde pequeno, ensinar desde pequeno o caminho que deve dar para quando crescer, não se desviar, porque hoje não pode nem a palmada reparatória, não pode. Mas, irmão, a mãe, o pai, quando pega com amor, irmão, porque não quer aquela criança fazendo aquela coisa errada que possa levar num resultado bem pior. Agora imagina os opressores de Jesus se foi com amor, irmãos. Ainda em cada ponta, por que o senhor conta 975 chicotadas? Porque lá na Bíblia diz que foram 40 chicotadas menos uma, então dá 39. Só que no mínimo, eu estou falando no mínimo, cada chicote romano tinha 25 tiras. E ainda tinha pedaço de ferro, pedaço de pedra, pedaço de osso na ponta, irmão. Então 25 vezes 39 dá 975 chicotadas, se você acha que você sofreu. Foi traído pelos próprios amigos. Pedro, eu não conheço não. Não, mas você andava com ele? Não conheço não conheço Nazareno não. E toda vez que você deixa de praticar a palavra de Deus, você está o negando. E todo aquele que negar Jesus, ele também te negará. Se você acha, ele não fez nada, por mais que nós tentamos andar na linha, às vezes a gente falha com alguém. A gente tem alguma coisa. Tem uma causa e efeito aí fora. Tem, todo o efeito tem uma causa. A gente for procurar direitinho, tem. Talvez alguém tenha uma doença hoje, porque lá no passado teve uma vida desregrada, totalmente. Não se cuidou, nunca foi fazer um exame, né? Os homens têm que se cuidar, irmãos.
Uma médica outro dia, né, o pastor Jaime, nosso líder, chamou uma médica lá para dar uma bronca nos pastores. Santidade não traz humanidade, irmão. Ninguém fazia exame de nada. E quando via, já era, já estava no bico do corvo, que ele diz outro, irmão. Por quê? Porque às vezes não é nada pecaminoso, irmão. Mas a pessoa come demais, come errado, não é verdade? Eu mesmo, eu tive um problema há poucos dias, irmão. Eu já tive, essa foi a terceira crise renal que eu tive. Eu sei que eu tenho que tomar 3 litros de água por dia. Eu estava tomando 1 e nem contava, na verdade. Às vezes não estava. Dia de frio, então. Até que um dia meu corpo cobrou. Deu uma crise mesmo renal, daquela brava mesmo, cólica mesmo. Precisei pedir pensei que ia dar para dirigir, não deu, irmão. Tive que pedir um socorro para o meu irmão, ele me levou até o hospital. O hospital público foi tratado igual um hospital melhor que particular. Particular precisa pedir um monte de, né, de autorização, nada, na hora a médica já pediu lá um ultrassom, não, foi aquele outro que entra na máquina lá, ressonância, né, magnética, sei lá, computadorizado, uma coisa assim, já foi lá na hora. Só sei que durante o tempo do exame, a pedrinha de 8 milímetros, que é o tamanho que não sai, estava com a pedra. Ela não sai. Ela estava no canal e durante o exame ela já saiu. Aí parou a dor. Mas estava lá. Dá para ver, ó, está aqui, ó, tá com a pedra. Por isso parou sua dor. Eu já sei o nome do bicho, irmão. Aí já quiser, me encaminharam, até hoje eu não sei, me chamaram para fazer mais exame nenhum. Aí você sabe como que é, depois que dá tudo certo. Eu estou lá esperando até hoje para ver um urologista, ver mesmo, fazer mais um exame para ver como que está. Mas você vai ter que fazer uma cirurgia urgente, porque esse tamanho de pedra não sai. Se ela entrar, ela te rasga todinho. Faz uns 2 meses isso, se não me engano. Cessou, irmãos. Mas a água, você sempre vai ver eu com água. No dia 30 eu vou fazer jejum, tomo água. Todas as pessoas devem beber água. Beba água. Água é a fonte da vida. Não substitua nem por suco, irmão. Suco, por mais que seja natural, ele tem a frutose. Frutose é veneno, se você não sabe. Sabia que frutose é veneno? Todo açúcar é veneno. Não é só açúcar branco, não. Não depende da cor do açúcar, irmão. Se o açúcar é amarelo, se o açúcar é preto, é veneno. Entenda isso, tudo que você puder tirar de veneno na sua vida, você tira. Porque depois não adianta, eu estou assim, mas você continua se envenenando. Sal é veneno. Tira, substitui por ervas, por outras coisas lá, por outros temperos. Gordura é veneno. Aí a pessoa está doente, está em Israel, mas não é Israel, às vezes é israelita. A santidade não traz imunidade. Mas por que ela está doente? Porque ela teve uma vida desregrada no passado e às vezes tem uma vida desregrada ainda hoje. Talvez parou de beber, de fumar, de usar droga, mas continua tendo uma vida desregrada. Nós temos que ter uma vida regrada para você cuidar do templo do Espírito Santo de Deus vivente, que não pertence a ti, mas pertence a Deus. E aí você, sendo templo, estando no templo, você vai estar uma pó da bênção e da vitória, amém? E a vitória vai ser completa, não interessa o nome do seu inimigo, irmão. O sintoma, o diagnóstico, é bom você saber, porque você chama o bicho pelo nome e manda embora, crendo. Jesus não chegou na sogra de Pedro, ele observou que aquela mulher estava morrendo de febre. Sabe o que ele fez? Ele ficou, papai, Senhor Jesus, cura essa sogra de Pedro, que às vezes a gente ora assim, né? Senhor, cura fulano, cura ciclano, cura beltrano, cura não sei quem, cura eu. Não, Jesus aí falou assim, febre, sai dela, e essa deixou. E a ordem dele foi para nós fazer a mesma obra em nome dele. Se for uma febre, você fala, febre, sai dela em nome do Senhor Jesus. Hoje nós fazemos em nome do Senhor Jesus, com autoridade. Porque pelas feridas de Cristo nós já fomos. O sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário. Se você tem um sintoma, chama o sintoma pelo nome, não aceita, eu não quero, e manda embora. Se você tem um diagnóstico, chama o diagnóstico pelo nome, já chegou a fazer o diagnóstico? Vai lá, fui lá, eu ainda estava com uma infecção altíssima.
muito próxima, para você ter uma ideia, como que é, quando tampa o canal, o corpo começa a reter um monte de porcariada. A minha infecção estava tão alta que estava igual o meu pai, um dia antes de ele morrer. Ele morreu exatamente disso, de sepsia renal, infecção generalizada. Eu fui ver os exames do meu pai, o mesmo, do primeiro dia. No outro dia ele fez, aí já estava 10 vezes mais. No outro dia já estava 10 vezes mais a infecção do meu pai. E ele morreu naquele dia. Você vê como que é sério esse negócio. É sério. Cuide-se. Cuide da sua saúde, irmãos. Descobriu, está sintomizando, uma dor de cabeça, já chama pelo nome. Não é errado você procurar um médico. Você procurou um médico, o médico fez um exame, glória a Deus. Aí lá no exame tem lá escrito o que é. Diabetes, é hipertensão, é hipotensão. É corona, é covid, é gripe, é resfriado, é virose, é artrose, é artrite, não sei o que lá. Chama essa desgraça pelo nome e manda embora, irmão. Não aceita, irmão. E já viva como se aquele ali não tivesse. Vai de quando você tem uma artrose. Eu tinha artrose nesse joelho aqui, ó. Eu não dobrava ele, não. Mas um dia que eu aprendi, eu tomei posse da bênção e já comecei a andar como se não tivesse com aquilo, irmão. No começo queria dar uma travada, daqui a pouco já foi, irmão. O problema é que a pessoa faz a oração e quer ver, será que melhorou? Toca o barco, irmão. Viva como se aquilo não tivesse na sua vida, porque não está. Se alguém te oferecer uma cachaça, você vai beber? Você vai beber? Espero que não, né? Se alguém te oferecer um cigarro, você vai fumar? Você vai fumar? Lógico que não, irmão. Não fuma nunca mais, meu irmão. Para de brincar com Deus. Está destruindo o seu corpo, porque teve o Espírito Santo, irmão. E se o inimigo te oferecer um sintoma ou diagnóstico de uma doença, você não aceita também a tentação, irmão. Se pelas feridas de Cristo nós fomos sarados, todo sintoma e diagnóstico é uma tentação. E se você está sendo tentado, é você que decide. Se você, eu tenho aquilo, então você tem. Eu tenho câncer, então você tem câncer. Não, eu pelas feridas de Cristo eu fui sarado. Acabou, você não tem. O inimigo é obrigado a pegar toda a malha dele e sumir da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Foi o que aconteceu aqui, ó. Todo aquele povo ali estava na terra do povo de Deus, que já foi dada para o povo de Deus. E vários inimigos chamados pelos nomes foram destruídos. Olha aqui a partir do versículo 16 agora. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri, e os que ficaram atrás, não os deixem entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu nas vossas mãos. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Deus de ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Ninguém. Destruíram todos aqueles primeiros reis, ainda pegaram eles e prenderam ainda, a vitória completa, e mais. Depois disse Josué: abre a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Egrom. E sucedeu que, sendo trazido aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então
Josué lhes disse: não temais, e nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejares. Amém? Não pode deixar brecha. Pegaram todo inimigo, e da mesma maneira já estavam fazendo com aqueles cinco reinos, e os seus 5 primeiros reis, todos os vossos inimigos, como todos os inimigos do povo de Deus, seriam derrotados, porque a batalha é espiritual. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Agindo Deus, quem impedirá? Você conhece, então deixa Deus agir, irmão. E como vê Deus agir? Então eu fico dormindo e ele faz. Não, você aprende, abre mesmo o seu coração, se enche o Espírito Santo de Deus, chama o seu nome, que os nomes aqui já estão sendo citados, irmão. Como na nossa vida, a nossa luta é espiritual, e geralmente a nossa luta começa por nós mesmos. Como que a gente vai pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, se a gente vive caindo pelas beiradas, toda hora eu estou no hospital lá, tomando sangue, tomando isso, tomando aquilo? Não, irmãos. Toma pó da bênção e da vitória. Não é errado você procurar um médico, não. Mas pela ferida de Cristo você foi sarado. Assuma a sua posição e toma pó da tua bênção, que é para a glória de Deus. Continuando aqui, em nome do Senhor Jesus, versículo 26. E depois disso Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados no madeiro até a tarde. E sucedeu que, em tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirasse dos madeiros, e os lançaram na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras boca na cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. Amém? O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? A batalha era física. Eles foram completamente derrotados, tanto os exércitos como os reis. E onde os reis se esconderam foi a cova deles. Aqueles que se levantaram, ai daquele que se levantar em tento contra os servos de Deus, irmão. Se Deus é por quem será contra, irmão? Eles vão fugir, por um caminho vão se levantar, por 7 vão fugir. 5 já foram, dos 12. Agora os próximos 7. Versículo 28. Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia, por isso que o dia tinha que ser longo, mano. Por isso que foi na direção de Deus, mano. Ali o dia tinha que ser longo, irmão. Ele pediu para parar, irmãos. Parou. Um dia de praticamente 48 horas para o povo vencer e o inimigo não se reagrupar, não ficar nada do inimigo. Olha aqui. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu a fio de espada e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel, como ele passou de Maquedá a Libna, e pelejou contra Libna, e também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu ao fio da espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez o seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel, com ele, passou de Libna a Laquis, e sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou no dia seguinte, e feriu ao fio da espada a ela e toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizera a Libna. E então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, e a ele e a seu povo, até que nenhum lhes deixou de resto. Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela, e no mesmo dia tomaram e a feriram ao fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizera a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela, e tomaram e a feriram a espada, assim a seu rei,
como a todas as suas cidades e a toda a alma que nelas havia. Ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizera a Eglon. E Josué a destruiu totalmente a ela e todas as almas que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu, e a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Hebron, a Libna e a seu rei. Assim fez Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis, nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barnea até Gaza. Olha aí, ó, onde está tendo a batalha, até Gaza, como também toda a terra de Gozém, até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Amém, irmãos? Não deixa nada de resto do inimigo na sua vida, irmãos. Nada. Nem um vislumbre ali de um pensamento, de uma coisa errada, de um ressentimento, uma coisa maligna. Ele não deixou nada, então a história foi completa. Deus, ele parou todo o universo para que em dois dias na conta de Deus, mais 3 dias aqui na conta humana, foram 12 reinos, preparados para a guerra, contra um povo que vinha de 400 anos de escravidão, 40 anos de exército no deserto, sem o exército mesmo preparado, mas quem ia na frente era o Senhor, amém? E a vitória foi completa, não ficou nada de resto, não deixa nada de resto do inimigo na sua vida. Agora é a hora do nosso combate, irmãos. Vamos pôr de pé em nome do Senhor Jesus. Se alguém trouxe pedir oração, você pode me entregar com fé, sim, em nome do Senhor Jesus. Os pedidos da oração também da internet, se alguém anotou já para mim. Se o que não chegar agora na minha mão, a gente coloca no culto da noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Agora é você, já pode fechar seus olhos e entrar no combate, irmão. Primeiro você e Deus, coloca a sua casa em ordem em nome do Senhor Jesus, fala com Deus em nome do Senhor Jesus, isso, para você fazer uma oração da salvação, primeiro turno, e depois toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti, meu Pai, os pedidos de oração, meu Pai, do Teu povo, meu Pai. Ô Senhor Jesus, visita, meu Pai. Ai, meu Pai, o Alexandre, meu Pai, que Deus abra as portas para ele, em nome do Senhor Jesus. A Mariana, que tem vícios, meu Pai. Ô, meu Pai, a Simone, as portas abertas, meu Pai. E a saúde, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu. A Maristela, meu Pai, que está com Covid, visita, meu Pai. A Paulo, Marcelo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados nessa oração, meu Pai. Ô, nosso irmão, o pastor Paulo Sérgio, lá de Guarulhos, meu Pai, está passando uma luta, meu Pai, esses dias, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ah, meu Pai, estou aqui com o nome também da Emília, do João, da Daiane, do William, da Daniela, do Wellington, do Bruno, do Jonas, da Joyce e da Tatiana, Pai. O Teu povo está apresentando seus queridos e familiares a Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu os apresento, mas agora é você e Deus, meu irmão. Agora é hora de você abrir o seu coração e falar com Deus, colocar sua casa em ordem. Se você não colocar a casa em ordem, você vai morrer e não vai viver. Confessa a Ele todos os seus pecados. Pede para Ele te expurgar até aqueles que lhe são ocultos. Tem que ser agora, em nome do Senhor Jesus. A verdadeira sabedoria é você mesmo aprender a obedecer a palavra de Deus. Isso. E na obediência à palavra de Deus, você abre mão desse vício. Você abre mão mesmo desse prazer ilícito. Você abre mão mesmo desse lucro errado. Você abre mão mesmo desse crime. Você abre mão mesmo dessa coisa errada em nome do Senhor Jesus. Dessa bagunça, dessa confusão, dessa irritabilidade, dessa coisa errada, dessa falta de fruto do Espírito Santo, dessa destemperança.
uma oração agora para ser lavado no sangue de Jesus. É uma atitude de fé. Esse suco de uva consagrado é o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Deus, ele tira o seu pecado, se arrepende, mas tem que ser um arrependimento eficaz. É um fruto digno do arrependimento. Abre mão de verdade. Não pede perdão hoje, amanhã está fazendo a mesma coisa de novo, não. É agora, é a hora em que você muda a sua vida. É isso que o Evangelho faz. Ele transforma, ele recria, ele te abençoa em todos os tempos, em todo momento, para você ter uma vida em Cristo, para você ser uma nova criatura que vai levar a bênção para a tua casa e para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Abre mão, você nunca fez uma oração séria para você tirar esse ódio do coração, esse ressentimento, essa mágoa, esse mal que te fizeram. Você nunca fez uma oração certa para você não mais fazer parte dessa desgraça, desse fogo, dessa bebida. Oh, Pai amado, alcança, meu Pai, visita cada um que nós estamos representando nessa oração, que nós colocamos aqui, meu Pai, e todo o teu povo seja lavado no teu santo sangue, meu Pai. Oh, estou recebendo Jesus como Salvador. Receba como Salvador agora. Oh, eis que Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta do coração, Ele entra e faz morada, e muda a sua vida, e muda a sua história. E onde Deus entra, onde Jesus entra, onde a palavra de Jesus ela entra, o mal ela tem que sair, em nome do Senhor Jesus. A mesma derrota que houve para todos os inimigos do povo de Deus, como for em Jericó, agora é a nossa hora, tocando a trombeta mesmo, como foi tocada lá, foi uma batalha espiritual, que uma vez por dia, durante 6 dias, aquele povo rodeou aquela cidade, intransponível, e no 7º dia eles deram 7 voltas tocando a trombeta, e o povo com grande grita gritou, e aquelas muralhas caíram. Agora é hora de você abrir bem sua boca e soltar sua voz, chamar esse mal pelo nome e falar: eu não te quero na minha vida, eu não te quero no meu corpo. Tem que falar com fé. Eu não te quero na minha família. Chama pelo nome, irmão. Chama. Todos os inimigos foram chamados pelo nome, foram derrotados, foram destruídos completamente, em nome do Senhor Jesus. É agora você fazendo o mesmo combate na fé, agora espiritual. Você colocou sua casa em ordem, recebeu Jesus como Salvador, convidou Ele para fazer morada na sua vida. Agora chama esse mal pelo nome. Esse mal que está lá na vida do seu amigo. Seu amigo é mais chegado que o irmão, e mesmo assim ele está ainda no vício, caído mesmo nas coisas erradas, continua bebendo, fumando, usando droga. Seu familiar, agora tira a mão, Valdir, tira a mão desse familiar, tira a mão do filho, tira a mão da filha, tira a mão do genro, da nora, tira a mão agora do enteado, da enteada, do neto, da neta, tira a mão agora do sobrinho, da sobrinha, do irmão, da irmã, do cunhado, da cunhada, de toda a parentela que está viva, do pai, da mãe, do tio, da tia, sogro, da sogra, madrasta, avô, da avó. Sai agora, os parentes de perto, os parentes de longe, os amigos chegados, aqueles amigos que talvez você nem tenha visto mais, nem sabe, não abençoa uma vida agora. Sinta uma pessoa nessa sua oração agora que está passando por luto, e você soube que estava passando por uma luta. Em nome do Senhor Jesus, chame esse mal pelo nome. Isso. Manda embora. Sai agora doença coronária, doença cardíaca, doença renal. Vai saindo agora lesão hepática. Vai saindo agora tumor. Vai saindo agora falta de juízo. Vai saindo agora tristeza, melancolia. Vai saindo agora depressão, opressão, ansiedade. Não é coisa de cristão. Não é coisa daqueles que são israelitas de Israel, que tem compromisso com Jesus Cristo. Pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. O sacrifício de Jesus não foi em vão do Calvário. Ele tomou sobre ele nossas enfermidades. Foi uma morte terrível. Foram 975 chicotadas. E depois ele foi pendurado até a morte.
depois furaram o plano dele para você ter uma vida com abundância. Não aceite esse mal na sua vida, não aceite esse mal na sua casa. Chame esse mal pelo nome e manda embora em nome do Senhor Jesus. Eu quebro o paralítico, eu amarro, eu destruo desde a raiz toda a maldição dessa casa, dessa família, mal genético, mal hereditário, herança genética maligna, maldição familiar, em nome do Senhor Jesus, para que vocês saiam, passa a mão do corpo e manda embora, desde a cabeça até as plantas, confessa, chama o mal pelo nome, põe a mão em cima do seu pai, chama pelo nome, manda embora, põe a mão, chama na cabeça, põe a mão na cabeça e fala, sai em nome do Senhor Jesus, se é no pescoço, na garganta, coloca, se é no coração, põe, se é nos rins, põe a mão e tira e fala, sai em nome do Senhor Jesus, eu não te aceito, eu não te permito nessas vidas, esses corpos não são seus, esses corpos não te pertencem, são o tempo do Espírito Santo, e se são o tempo do Espírito Santo, não são o tempo para o pecado, se não são o tempo para o pecado, não são o tempo para a enfermidade, todo mal, pega tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus, essa perturbação noturna, vai pegando agora essa insônia maldita, vai pegando essa perturbação, que essa pessoa é perturbada pelo vizinho, que não consegue dormir, abençoa seu vizinho agora, aquela perturbação que faz com que aquela pessoa fique ouvindo música a noite inteira lá e você dorme, em nome do Senhor Jesus, abençoa agora, abençoa seu vizinho agora, sua vizinha, abençoa seu parente, em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda obra de macumba, de feitiço, bruxaria, de ouro grande, de inveja, de magia negra, trabalho feito e coisa matada, pacto feito no passado, sequela de vida desregada do passado, eu não levo em conta o tempo da ignorância, em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu e sai do corpo, sai da alma, sai do espírito, sai da mente, sai do coração, sai da casa, sai da família, sai do cônjuge, sai dos filhos, sai das finanças, sai de todas as áreas da vida dessa pessoa e não volte mais, eu te proíbo. Que estavam doentes, meu Pai, mandaram seus males embora, meu Pai, receberam saúde em seus corpos, tomaram posse da bênção. O domingo Jesus começou uma obra linda e maravilhosa em cada vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Senhor Jesus, uma linda salva. Oh glória, nós damos glória. Amém? É a volta da vitória na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Povo de Deus, quem aqui depois da palavra, depois aqui da mensagem, dos louvores, e depois dessa oração linda da fé, está se sentindo mais preparado mesmo, preparado, hoje até tomou pó da bênção, porque isso aqui é um preparo, irmãos. O pastor é ser atiçador de briga, sabia? O pastor é atiçador de briga, o pastor que o senhor está falando, mas é entre você e o diabo. Não adianta só ficar eu orando por você. Uma hora vem outra aqui, ou uma hora o pastor, quantos estão indo por aí, não é verdade? Mas você vai saber combater o bom combate. Quando o inimigo se levantar, você vai ser um israelita em Israel, irmão. Na presença de Deus, o mal que se levantar, você vai tomar posse da bênção e da vitória em nome do Senhor Jesus. Volto a perguntar, quem depois dessa mensagem, dessa oração, desses louvores, meu, está se sentindo mais preparado contra tudo do inimigo em nome do Senhor Jesus, amém? Quem aqui pode falar assim, eu aqui, 100% da igreja, amém? Oh glória, Senhor Jesus merece uma linda salva de palmas, amém? O mesmo na tua casa, meus irmãos, estamos acompanhando, amém? Nosso amigo Facebook, fique na graça e na paz de Deus, nas redes sociais, em nome do Senhor Jesus, que o Todo-Poderoso Deus possa te guardar, mas vá para a casa de Deus, mano. Tem uma igreja perto de você, procure visitar essa igreja, assistir um culto lá, na verdade, procure saber o nome do Senhor Jesus. Oh, pastor, eu não sei onde tem uma igreja perto da minha casa. Anota esse telefone aqui, ó, 0 operadora 11 2126 5893. Você vai ligar lá na nossa sede, você dando o seu CEP. Onde tiver uma igreja próxima de você, eles vão te dar uma igreja mais próxima de você e você vai poder ir lá. Não fica em casa não, fica sendo desigrejado não. Quem é templo Espírito Santo de Deus quer estar no templo. A ovelha anda com ovelha, irmão. Tem cheiro de ovelha, fica no meio das ovelhas, irmão. Não fica de longe não, que é onde o inimigo vai te atacar. Acha, não, eu sou a igreja de Deus, onde eu estou.
E lá a pessoa fica lá pensando minhoca lá, é onde o inimigo vai atacar, irmão. Os gibeonitas foram os primeiros a ser atacados, por quê? Porque eles estavam em Israel e não eram israelitas, porque o diabo, ele é assim mesmo, ele não vai atacar o forte. O forte, ele sabe que ele vai perder tempo, ele vai atacar o fraco na fé, que já chegou mesmo todo perturbado, que ainda não venceu alguma coisa ali naquela vida, mas agindo Deus, quem impedirá? Ótimo domingo, meus irmãos, às 18 horas tem mais culto em nome do Senhor Jesus, e para ele aquela linda salva de palmas. Dê o seu testemunho, dê o seu pedido de oração, compartilhe com seus amigos em nome do Senhor Jesus.